internet. Nesse dia de frio, estamos aqui, né, para discutir um pouco sobre todo esse trabalho que a gente faz em relação ao Evangelho e nosso aprendizado. Eu queria, antes de mais nada, antes de a gente começar efetivamente os trabalhos, dar alguns recados da casa, né? A casa, para os que não conhecem, ela tem palestra praticamente todos os dias, ela tem todos os dias, tá? E os trabalhos são um pouco diferenciados, tá? Eles estão fixados no quadro, pode ser verificado também pela internet, qual é a agenda do dia. Mas, em geral, eles são às 20 horas, ou 20 horas e 10 minutos, como hoje, né? Na sexta é um trabalho diferenciado, que ele é voltado para dependentes químicos. Não necessariamente precisa da presença do dependente químico na casa. Pode ser feito através de parente, amigo, porque às vezes é difícil trazer a pessoa que tem uma dependência para um tipo de trabalho. Ele pode ser feito à distância, ok? Nós temos trabalhos também todo segundo sábado do mês, distribuição de cesta básica. E para este mês a gente sempre pede a contribuição de alimentos não perecíveis, como, né, macarrão, leite em pó, biscoito e açúcar. Mas neste mês a gente está dando uma ênfase para o leite em pó, que é o que está necessitando mais para compor a cesta. Então, quem puder contribuir, será muito bem-vinda essa contribuição, tá? E com isso a gente consegue ajudar 70 famílias hoje, ok? Tem um recado também que a gente tem passado durante todo esse tempo, que é a visita, né? A visita de Araxá, ok? Que ela vai ser feita, a viagem a Araxá, né? Ela vai ser feita do dia 9 de outubro ao dia 12. Dia 12 é um feriado. Então tem todo um roteiro aqui para quem quiser conhecer, tá? E existem várias formas de pagamento. Pode pagar parcelado, pode pagar à vista. E o importante é enfatizar também que todo esse valor arrecadado ele é revertido para casa nos trabalhos assistenciais, né? Além da gente poder contribuir desta forma, a gente vai ter uma viagem totalmente voltada para evolução, desenvolvimento espiritual, conhecimento de casas que fazem trabalhos bem interessantes. E quem quiser conhecer um pouco mais, está aqui, tem no site também, e pode falar com algum representante da casa sobre o passeio, tá? Então, em termos de recado, basicamente é isso. E quem quiser se aprofundar mais em tudo isso daqui, está no site, de forma mais detalhada, para a gente não se alongar aqui. Ok? Vou pedir agora que todos se concentrem um pouco, para que a gente possa, nesse momento, nos voltar para dentro de nós, sentir o nosso ser interior, sentir a essência que somos, a nossa alma, espírito que somos, e possamos, assim, neste momento, deixar para fora desta casa todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, para que possamos estar pleno neste momento, para nos conectar à corrente desta casa, dos mentores espirituais de luz, que nos ajudam, nos auxiliam, e que, através disso, nos conectemos também à corrente maior do nosso Mestre Jesus, que sempre nos deu amor, ensinamento, e nos guia nessa jornada de trabalho e de evolução. Agradecemos por estar aqui, pelo fato de termos a saúde, de caminhar aqui neste dia frio, e que possamos, assim, desta forma, preparar o nosso espírito, nossa alma, para receber os ensinamentos maravilhosos de hoje. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ter uma palestra muito interessante. Eu já li a palestra, Na Hora da Dor, com o nosso irmão Caetano. Ok? Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações. E sempre agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, né? Comungando no mesmo objetivo, que é aprender, né? Aprender para crescer, não é isso? Muito bem. E no nosso bate-papo de hoje, o texto é do De Luca, né? José Carlos De Luca, acho que todo mundo já conhece esse autor, né? Que nós utilizamos bastante aqui na casa, mesmo porque o De Luca, ele é um dos que faz parte do casting lá da Boa Nova, né? E ele está na Rádio Boa Nova, né? Falando Boa Nova. E ele sempre traz, ele é juiz de profissão. E ele sempre traz grandes dicas, grandes conselhos em seus textos.
E o livro que nós vamos utilizar hoje, o texto foi extraído do livro Força Espiritual, né? Que é o que nós buscamos, né? Força espiritual, para levar adiante toda a nossa programação espiritual, porque como espíritos imortais que somos, nós temos uma programação, nós temos que estar ciente disso, que nós temos uma programação a cumprir, e que para cumpri-la, nós temos que exercitar uma musculatura espiritual, porque as dificuldades são inúmeras nesse nosso mundo de provas e expiações, não é? Pois bem, é nessa esteira que o De Luca sempre nos ajuda com os seus conselhos, tá? E hoje o título do conselho de Luca é Na Hora da Dor, né? Na hora da dor. Seja na dor física ou naquela que é pior que a dor física, que é a dor moral, na verdade. Os nossos irmãos espirituais nos ensinam que pior que superar dor física é superar dores morais, né? E muitos dos nossos irmãos sucumbem justamente porque não suportam o peso das dores morais, não é isso? Quantos, às vezes, fogem da vida por inúmeros canais, por inúmeros caminhos, tentando justamente fugir das responsabilidades, né? E muitas vezes está fugindo dessa própria programação, que ele mesmo fez, que ele mesmo colaborou, que ele mesmo acordou. Mas, às vezes, realmente, as experiências são duras e as dores são muito grandes, né? E aí, nós vamos sempre nos lembrar, voltar lá atrás, na origem de todos os ensinamentos, que é Jesus, o nosso mestre, que já nos alertou para esse processo, né? Esse processo de resgate perante as leis divinas, que é difícil, mas não impossível. E não é por outro motivo que os nossos irmãos espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos incentivam à perseverança, à confiança, à fé, que a fé como certeza, e certeza de que a vida continua em outros planos, né? A vida, nós temos que ter essa certeza instalada em nós, para que nasça essa esperança e essa fé dentro de nós. Porque, como bem sabemos, não adianta, a gente não busca isso de fora para dentro, nós temos que criar de dentro para fora, né? É um processo inverso. É nesse sentido que o De Luca vai nos dirigir dizendo o seguinte, que quando os ventos das dificuldades soprarem mais fortes, permaneça firme no chão da esperança. O desespero é porta aberta a maiores tempestades. Não sofremos tanto pelos problemas que nos atingem, mas sim pela inconformação diante deles. Nas inevitáveis tempestades que atingem indistintamente a todos, aprendamos, quanto antes, a praticar a resignação, pois sem ela haveremos de cair no abismo de desequilíbrios emocionais, de difícil tratamento, né? E a resignação aqui, essa palavra, ela merece uma atenção especial, porque resignação, meus queridos, no conselho dos nossos amigos espirituais, não significa conformação, é totalmente diferente. Resignar-se é aquilo, é não lutar contra aquilo que você não consegue modificar, né? Tudo aquilo que você não consegue modificar, você tem que realmente entender que são de origem de uma força maior e que não adianta você nadar contra a corrente. Então, você tem que se resignar-se, né? Para que você realmente não venha a sofrer desgaste desnecessário. E aí você tem uma série de coisas com as quais você às vezes tem que se resignar. Por exemplo, doenças graves, moléstias graves, que você não sabe a origem. Que muitas vezes você pergunta, mas eu não fiz nada para merecer isso. Na nossa ainda falta de conhecimento, esquecendo que nós temos todo um passado, né, a resgatar. São as perdas de entes queridos, que também às vezes lamentamos. Por que, meu Deus, né? Tão cedo fulano me deixou, né? Esquecendo que os nossos irmãos não são nossas propriedades. Também são espíritos livres, tão quanto nós, né? E têm suas próprias programações.
Então, eu chamo a atenção para isso. Esses são os casos em que os Espíritos nos chamam a atenção para que nós apliquemos o Instituto da Resignação, né? Mas aquilo que você pode interferir e modificar, você pode e deve interferir e modificar, né? Aí ele continua com essa coisa da resignação, que é comum em todos nós. A irresignação dificulta qualquer ensejo de ajuda espiritual. Olha quão importante é a gente buscar uma compreensão melhor dos nossos problemas. Porque senão, quando caímos no desespero, nós dificultamos inclusive a ajuda do plano mais alto, do plano espiritual. Por quê? Bloqueamos, né? Criamos bloqueios emocionais, criamos bloqueios mentais, que impedem que a ajuda, às vezes, chegue. Né? Aí ele continua aconselhando: suporte a dor do momento, ela é passageira. Esse é outro conselho que não podemos esquecer. Qualquer tormento, qualquer dor, é passageira. Eterno somente Deus, né? E nós somos imortais. Tudo mais é passageiro, né? Aquela história, né, do ônibus. Então, suporte a dor do momento. Ela é passageira e portadora de luz para o seu amanhã. Olha só, luz para o meu amanhã? Sim, desde que você esteja disposto a aprender com as pedras do caminho. Olha que interessante. Então, nós vamos aprendendo que a dor, às vezes, é uma professora, sim, rude, enérgica, mas uma professora. Temos algo a aprender com esta senhora, né? Então, às vezes, rude para conosco, né? E nós, coitadinhos, né? Sofredores. Pois é, sem a plena aceitação da realidade, você jamais mudará coisa alguma em sua vida. Olha que interessante. Aceitar a realidade, quer dizer, aplicar a resignação. Tentar entender, fazer uma leitura, né? Uma leitura correta, sem paixões. Aprenda a lidar com as dificuldades, em vez de ficar brigando com elas. Olha que outro conselho importante. E nós realmente fazemos isso, né? Ficamos brigando com as dificuldades, né? Perguntando por quê, que eu não mereço. Meu pai, o que eu fiz para Deus, né? Pois é, não fez nada. Por quê? Porque é impossível fazer alguma coisa a Deus. Vocês acham que nós, criaturas medianas, conseguimos realmente ofender ao Pai, ao Criador de tudo que existe? À inteligência suprema do universo? Você acha que nós temos esse poder de ofender a Deus? Nada, né? Pura arrogância, né? Pura arrogância. Falta de humildade, não é isso? Em vez de agradecer até as dificuldades, que são nossas mestras, nós apenas reclamamos como crianças que somos. Encontre soluções para os problemas e não discursos filosóficos de que a vida deveria ser diferente do que tem sido. Interessante. É outro escapismo nosso, né? A gente sempre acha que você merecia uma vida melhor. Claro, todos nós merecemos. Inclusive Deus quer que nós todos tenhamos uma vida boa e feliz, não é isso? Qual é o problema? Nós mesmos. Nós complicamos os nossos caminhos por causa dos escapismos, dos desvios que nós sempre achamos que pode ser possível, né? A grande porta larga que Jesus nos avisava, né? Avisava que a estrada era estreita. E aqueles que optassem pelo caminho largo iam colher as consequências. Porque voltamos a afirmar aqui, né, meus queridos, a vida, ela não tem muito certo ou errado, no sentido estrito. Ela tem o quê? Consequências. A partir do momento que nós somos espíritos livres, fomos criados livres, temos uma certa liberdade, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E são elas que determinam essa dinâmica na nossa vida, né? Então, se alguma coisa está nos acontecendo que não nos está nos agradando, nós temos que buscar fazer essa leitura e corrigir a rota. Sempre podemos corrigir rota, não é verdade? Nós não estamos com nossos destinos definitivamente traçados. Nós, como espíritos livres que somos, podemos interferir nesse planejamento, podemos interferir nessas resoluções, né, e consertar o nosso roteiro.
Quando as coisas estão, que nós sentimos pela intuição que algo está errado, é porque está errado. Por quê? Porque nós estamos obedecendo uma programação interna que está gravada em nós. Então, vamos corrigir. Não é proibido, tá? Então, encontre soluções para os problemas e não discursos filosóficos de que a vida deveria ser diferente do que tem sido. Bacana? E ele continua, se você quer uma vida diferente, comece agora mesmo a fazer coisas diferentes do que tem feito. O homem não é apenas o que pensa, mas, sobretudo, o que faz. Não é verdade? Tudo que nós fazemos provém do nosso pensamento. Nós pensamos tudo primeiro, não é verdade? Olha aí. O homem não é apenas o que pensa, mas, sobretudo, o que faz. O Chico também dava esse conselhinho, né? Que nós, às vezes, não podemos consertar o passado, que já foi, né? Mas podemos corrigir o nosso futuro. A partir de agora, né? Com ânimo firme. O problema é que essas decisões geralmente exigem coragem, exigem determinação. E é o que nos falta, né? Nós ainda somos fracos, né? Somos fracos. Mas temos que exercitar. É aquela coisa que eu sempre insisto, né? Nós temos que entrar na academia espiritual para exercitar a nossa musculatura espiritual, ganhar força espiritual. Está vendo aqui? É o título do livro, Força Espiritual. Sem essa força, nós realmente fraquejamos perante as provas, né, que nos são colocadas para o nosso próprio bem, porque são essas provas que realmente nos fortalecem. E às vezes nós fugimos, como o diabo foge da cruz. Né? Se é que ele foge da cruz, eu não sei se o diabo foge da cruz. Não sei se ele respeita. Deve fugir, é um símbolo sagrado. Né? Bom, Deus que nos ama, e isso está provado, Deus é amor, né? É um dos atributos do Pai, é o amor infinito para com todas as suas criaturas. Tanto é que Jesus nos disse que o Pai queria que nenhuma, e deseja que nenhuma das suas criaturas se perca, não é verdade? Ou seja, que todas voltem para Ele, voltem para o redil. Vocês lembram disso? O filho pródigo também, a parábola do filho pródigo justamente fala desse desejo do Pai. E Ele faz de tudo, né? Oferece o instituto da reencarnação, a oportunidade de quantas oportunidades forem necessárias para que Ele encontre o caminho de volta, né, para a luz. Então, Ele nos ama, verdadeiramente. E isso, às vezes, nós chegamos a duvidar. Será que Deus nos ama mesmo? Né? Quando está naquelas dificuldades, né? Momentos de dor. Será que Deus me ama? Não esqueceu de mim? Não. O Pai não abandona nenhum de seus filhos. Mesmo aqueles que nós, na nossa visão, não merece nenhuma consideração do Pai. Mesmo esse. Deus está sempre pronto a dar-lhe quantas oportunidades Ele necessitar. Esse é o amor do Pai, né? Essa é a justiça do Pai. Então, Deus que nos ama sempre está fazendo o melhor por nós, ainda que nossa visão não consiga enxergar isso à primeira vista. E nós não enxergamos, porque nós somos ainda ignorantes. Não temos essa visão ampla das leis que governam a vida integral. Mal e porcamente temos assim uma visão das leis que governam a nossa vida física, né? Ainda assim mesmo reclamamos dessas leis, né? Principalmente quando nos multam, né? A gente reclama das leis aqui, né? A gente reclama. Imagina das leis cósmicas, né? Que cobram coisas que nós nem sabemos, que para nós não é nem delito. Mas temos que tomar cuidado, porque essa lei, ela registra tudo, né? Vocês sabem que existem os registros no fluido cósmico universal, que é o psiquismo divino, tudo fica registrado. Nada é escondido para a grande inteligência do universo. Mas não para ele nos punir, não. Nós é que, ficando gravado em nós todos os delitos que cometemos contra o nosso irmão de caminhada, nós é que vamos cobrar de nós mesmos a correção desses delitos. Não é o Pai que nos aponta o dedo, porque Ele nos ama. Nós é que nos apontamos e Ele diz, olha, tá bom, você terá uma outra oportunidade de refazer o mal feito. Esse é o amor do Pai. Ah, que bacana, né? Agora nós temos que aprender
né? Temos que aprender para não ficar insistindo no erro. Porque insistir no erro gera sofrimento. Sofrimento gera dor. Né? Dor gera atraso espiritual. Né? E vai retardando o quê? A felicidade que tanto ambicionamos. Né? Que tanto buscamos. Já aqui, sem precisar deixar os nossos corpos físicos. Né? Já aqui é possível. Ore com mais confiança. Ah, meu Deus, orar de novo. Ore com mais confiança e intensidade. O que será que ele está nos pedindo aqui, o Zé Carlos de Luca? Com mais confiança. Porque o que nos falta é fé. Lembra? Se tivesseis uma fé como do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de remover montanhas. Montanhas de quê? De dificuldades, de problemas. Né? Afastar obsessores, né? Afastar a depressão, afastar os desencantos. Isso, nós temos força para isso. É por isso que estamos buscando força. E intensidade, ou seja, com convicção. Nós somos muito vacilantes, é por isso que a gente não firma o passo. Então, confiança o quê? Na assistência dos bons espíritos. Confiança no amor desse Pai que não nos abandona, que nos enviou Jesus, que também está sempre ao nosso lado. A prece é um poderoso guarda-chuva espiritual. Olha que interessante, que imagem bonita, né? Estou com problema, aciono o meu guarda-chuva. A prece, né? Que me protege. Né? Você, por certo, não deixará de se molhar com a chuva das dificuldades, mas, com certeza, jamais naufragará diante das lições inevitáveis de progresso que a vida lhe apresentou. Porque o progresso exige o quê? Trabalho, luta, experiência. Luta no bom sentido, o bom combate. Lembra de Paulo? Travar o bom combate. Né? Então, para isso nós vimos. E é isso que também nós custamos a aprender. Nós, às vezes, relutamos em achar que para sermos felizes, para alcançarmos evolução espiritual, tenhamos que trabalhar tanto. Mas não é um trabalho físico. É um trabalho de renovação interior. É um trabalho de buscar novos valores, de ver a vida com outras lentes, com outras cores. Fugir do orgulho, do egoísmo, do preconceito. Né? Tudo que é negativo ainda em nós. Mas não para sermos santos, queridos. Aí ou a gente acha que é difícil, ou então a gente descamba para aquele lugar. Então, santo, eu vou me refugiar, né? Não, está errado. Porque a experiência se dá no meio dos nossos irmãos, no relacionamento, na troca. Senão não estaríamos todos juntos. Se isso não fosse a lei, Deus não colocaria a gente todos juntos aqui, viver em sociedade. É isso que vai realmente nos modificar. E é aí que nós vamos reclamar. Né? Porque tem pessoas que falam assim, eu prefiro viver com os animais do que com gente. Não é isso, irmão? Prefiro 1000 animais, mas não me coloquem com gente. Mas, pessoal, gente, nós só conseguimos evoluir quando a gente se relaciona com os nossos iguais. Né? Nós estamos no reino nominal. Os animaizinhos merecem todo o nosso carinho e atenção? Sim, claro que merecem. Mas eles já não têm todos os elementos para o nosso desenvolvimento. Né? Se nós chegamos, o mundo animal nós já deixamos, né? Passamos bilhões de anos experienciando, né? Que eles chamam, estagiando no reino animal. Passamos para o hominal, quer dizer, estamos em outra etapa. Né? Vamos amar os nossos irmãos, né? Semelhantes, os nossos semelhantes. Então vamos aprender a gostar dos humanos, né? A ser um filantropo, que, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Tem os misantropos, né? Os inimigos do homem, que detestam gente. Vamos nos transformar num filantropo, amigo do homem. Né? Creia sem hesitar, está vendo? Estamos dando esses conselhinhos. Por que eles falam? Creia sem hesitar, sem duvidar. Por quê? Porque nós duvidamos. Nós chegamos até, né? Vamos bem, vamos indo, vamos caminhando, vamos lendo, vamos assistindo as palestras, vamos tomando os passes, a gente vai tendo uma melhoria, a gente vai ficando assim, estou me animando. De repente, um baque, uma doença, uma desilusão, né? Uma traição, uma coisa. E a gente, estava indo tão bem. Né? A gente começa a reclamar e vem aqui de novo aqui no Conselho Fraterno, né? No atendimento fraterno. Poxa,
Mas eu pensei que vindo na casa espírita, nada de mal ia me acontecer, que eu estava todo protegido. Sim, mas você está protegido. Sim. Só que não de você mesmo. O problema ainda é você está se depurando, calma. Né? Como ele diz aqui, isso não vai durar para sempre. Isso vai te fortalecer cada vez mais. Né? Não tema, não desista, creia, né? Continue o teu trabalho de renovação interior. Né? Porque a vida é assim mesmo. Né? Porque o nosso maior inimigo quem é? Nós mesmos. Né? É o bom combate, lembra de Paulo, você está travando o bom combate. Né? E isso é legal. E Jesus não foi, o Jesus agradeceu, quando ele estava lá para ser crucificado em cima do mundo, ele não agradeceu? Obrigado, Pai, por querer provar o seu filho, né? A sua criatura. Ou seja, me dá a oportunidade de provar que eu já sou capaz de executar essa missão que a vossa bondade me confiou. Nós também temos que agir assim. Pai, obrigado pelas dificuldades, Pai. Porque ela é que vai fazendo com que eu caminhe com mais firmeza. Não as facilidades. As facilidades, gente, nos corrompem. A facilidade nos enfraquece. Enfraquece o nosso ânimo. Então, não vamos ficar amaldiçoando as dificuldades. Vamos nos refugiar o quê? No nosso guarda-chuva. Vamos realmente criar um guarda-chuva forte, que é a oração, né? Nos proteger na oração. Justamente isso. Pai, obrigado pela oportunidade de provar para mim mesmo que eu sou capaz de superar. Bom, creia sem hesitar, então, que fazendo o melhor ao seu alcance, Deus também fará o melhor por você. Olha o que ele falou aqui, ao seu alcance. É aquela história, ninguém quer que ninguém se transforme em santo, seja perfeito da noite para o dia, porque isso é impossível. Nós vamos levar milhões e bilhões de anos ainda. Mas, fazendo o melhor ao seu alcance. Não vamos esquecer que nós já somos espíritos com evolução mediana. Nós já temos muita coisa arquivada, nós já temos muita experiência vivenciada e que nós temos que exercitar. Nós é que estamos com preguiça. Né? Pô, mas de novo. Né? Não, nós temos que exercitar. Então, tudo que você já tem que praticar. Deus também fará o melhor para você. Vocês têm dúvida disso? Não tem aquela coisa que pensamento positivo gera forças positivas e conecta com o cosmos e todas as forças negativas vão se conjurar para te ajudar? Isso não é Deus te ajudando? Ou você quer que Deus em pessoa venha te ajudar? Para começar, não existe a pessoa de Deus, não é isso? Não aprendemos que Deus não está personificado. Ele é simplesmente a inteligência suprema do cosmos, do universo, criador de todas as coisas, não é isso? Pois é. Como é que você vai esperar um Deus particular para você? Hã? Vai dar um de judeu agora? Um Deus particular? Estão esperando até hoje, né? Aqueles estão esperando. Nada contra os judeus, tá bom? É só usando aqui para... Mas todos nós queremos um deusinho particular, né? Você lembra que no passado nós tínhamos os nichos, tínhamos nossos santinhos particulares? E nós dávamos ali e tal, se você me der isso, aquela coisa e tal, eu faço aquilo outro. Tem que acabar isso, né, gente? Tem que pensar, né? Pensar mais amplo, né? Se conectar com as forças cósmicas, né? Isso não dava força também, nós estávamos apenas usando, né, uma coisa física para fixar o nosso pensamento, né, para nos conectar com as forças maiores. Mas não precisamos mais disso, tá vendo? Já vamos eliminar, né? Se as coisas caminham mal, entre logo na sintonia do quê? Do bem. Aí, é só transmutar. Né? Se está mal, eu tenho que sair dessa faixa e entrar em faixa de mais alta frequência. Perfeito? Simples assim. E isso nós fazemos pelo pensamento. Pensamento e depois ação. Não é isso que ele falou? Pensamento, depois ação. Perfeito? A oração e o trabalho. Olha aqui, juntando duas potências da alma. Oração e trabalho. Sobretudo o trabalho voluntário em favor do próximo. São os mais eficientes recursos para nos tirarem de qualquer crise. Olha que interessante. Olha que afirmação. E está afirmando. Olha que interessante. Então, queridos, oração e trabalho. Principalmente aquele que você não recebe nenhuma retribuição aparente, tá? Aquela que você sente, né?
Mas é claro que o trabalho voluntário tem muito maior retribuição que qualquer trabalho remunerado, em alegria, em satisfação, né? Principalmente em alegria. Seja qual for o problema que o aflige, lembre-se de que Deus permanece com você, sustentando-o no momento, mas é imperioso que você também se entregue confiante aos processos de renovação espiritual que os obstáculos convidam a todos incessantemente. Convidam. Está vendo? Olha o verbo que ele usou. Convidam. Não obriga ninguém. Por quê? Porque nós somos livres. Né? Você vê que o Pai respeita até isso. Tem paciência conosco. Os irmãos espirituais, então, nem se fala. Tem paciência. Não obrigam nada. Eles nos convidam incessantemente. E isso aqui não é brincadeira, não. Eles estão sempre nos intuindo. Estão sempre nos chamando. Estão sempre nos dando os toques. Aqui, ali. Né? Nós é que às vezes não percebemos. Né? Passamos batido. Fazemos ouvidos moucos. Mas eles estão sempre nos convidando para a renovação. Tá bom, queridos? É esse o recadinho do De Luca para nós, que eu acho muito importante. São recadinhos simples, né? Vocês viram que são recadinhos simples, mas que são de grande valia. Percebe? Bacana? Opa, caiu aí a nossa folha. Então nós temos que mover as nossas forças interiores, tá? E agora, só porque o Ayrton levantou, né? Eu vou retardar ele aqui. Eu vou voltar com a minha poesia. Eu vou pegar uma poesia do Augusto dos Anjos aqui, que ele justamente toca nesse ponto, que as almas fracas. Olha só que interessante. Vamos pegar o nosso livrinho aqui, todos já conhecem, né? O Parnaso de Além Túmulo, né? Do Chico, primeiro livro do Chico. E está aqui o Augusto dos Anjos, todo mundo conhece o Augusto dos Anjos? Deixa eu apresentar o autor, então, vai que tem pessoas que não conhecem, né? É um poeta morto já também, tá? Morto entre aspas, né? Ele está mais vivo do que eu. Augusto dos Anjos, é paraibano, tá? Que nasceu em 1884 e desencarnou em 14. Então faz pouco tempo, né? Na cidade de Leopoldina, era professor do Colégio Pedro II, inconfundível pela bizarria da técnica, bem como dos assuntos de sua predileção. E deixou um só livro, que chamava Eu, que foi, aliás, suficiente para lhe dar personalidade original. Com um livro só, o cara se tornou único. Bacana, então vamos ao Augusto dos Anjos. E a poesia que eu escolhi é Aos Fracos da Vontade. Ou seja, a nós mesmos. Todos nós ainda somos fracos da vontade. Né? Aos fracos da vontade. Vamos lá. Homem, levanta o véu do teu futuro. Troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Olha só que bonito. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livra-o do mal onífero, nefasto, com a espada resplandecente da virtude. Que o sol da tua mente, eterno, esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixe que as tuas glândulas do pranto te salve do cadinho sacrossanto, da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento, em que toda molécula se cria. Da existência, ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto, de arcangélicas flores de harmonia. Olha a força do pensamento. Né? Ou te põe para cima, ou te põe para baixo. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria, mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no barato da vida, amarrada no catre da miséria. Muita paz a todos.
bom, Caetano, te agradecemos pela excelente palestra. Que não é uma palestra, é só um bate-papo, gente. Alô, agradecemos mais uma vez pelo excelente bate-papo. Ótimo. E abrimos agora, neste momento, oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta, Isso. tirar alguma dúvida. Isso é importante nesse momento. Aproveita um momento único, você acha um corajoso que fica aqui querendo fazer perguntas. Alguém gostaria de algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário, então, já que enquanto as pessoas vão pensando, né, enquanto eles vão pensando, é assim, eu entendo, na minha ignorância espiritual e evolutiva, que a gente vem aqui com um caminho traçado, e esse caminho geralmente tem dor, né? Senão não estaríamos aqui em evolução. Só que muitas vezes a gente aumenta essa dor ao longo do nosso decurso aqui na Terra, porque a gente se desvia dessa programação. Então, o que é dito, a gente vai pelo amor ou pela dor. Exatamente. E a maior parte vai pela dor. Vai pela dor. Vai pela dor. Então, nós mesmos acabamos aumentando essa dor nessa nossa passagem por aqui, né? E eu, assim, na minha ignorância também, não conheço nenhum espírito que passou pela Terra e não sofreu, né? A gente vê Chico Xavier, que veio aqui, um espírito totalmente iluminado, sofreu bastante. A gente vê Jesus sofreu, embora Jesus não tenha sofrido para a sua evolução, mas sofreu por nós. Então não tem ninguém que passe aqui, nessa existência, sem um sofrimento. O nosso grande trabalho é diminuir esse sofrimento em alguma parte no que a gente puder, aquilo no que não for predestinado. Que já somos capazes. Né? É isso daí. É verdade, é uma boa reflexão. Realmente, né, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, a dor e o sofrimento fazem parte, né, são inerentes às experiências do princípio inteligente e seu processo evolutivo. O que está acontecendo? No entanto, veja bem, para nós é comum, como ele disse, espíritos medianos, essa coisa da dor ainda nos causar sofrimento. Né? No entanto, para os espíritos de uma certa envergadura espiritual, não é assim. Apesar deles estarem conosco, ombreando conosco várias dificuldades, nem sempre a dor é sinônimo de sofrimento. Para eles têm um outro entendimento. É por isso que eles se transformam em exemplos vivos para nós, não é isso? As suas experiências, muitas vezes, são exemplos de como devemos nos portar perante as dificuldades da vida, não é assim? Porque eles suportam as dores mais pungentes, mas sem nenhum sinal de sofrimento. Né? E aqui nós temos, como você bem levantou, o nosso querido e saudoso Chico Xavier, né? Que sofreu, sim, todas as intempéries desse planeta, né? De prova e expiação. Mas em nenhum momento você viu o Chico sofrendo, não é verdade? O nosso querido e amado Jesus também sofreu, obedecendo às leis, como ele bem nos disse, não vim derrogar as leis, e poderia, não é isso? Um espírito de alta estirpe sideral, mas não. Por quê? Porque ele era exemplo supremo, então teria que ombrear conosco, não é verdade? Por quê? Para ensinar. No entanto, nenhum sofrimento lhe abatia, a não ser o sofrimento pelas nossas misérias. Isso sim. Isso ele sempre evitava, até se comover, porque tudo onde ele se comovia, as coisas aconteciam, os milagres aconteciam naturalmente, não é verdade? Então Jesus se comovia com as nossas misérias, né? Até as mais profundas fímbrias do seu corpo espiritual. E é por isso que aquela vontade poderosa revertia, às vezes, em milagres, o que nós chamávamos de milagres, né? Reversão de processos deletérios nos nossos irmãos de humanidade, mas jamais sofrimento. É isso. Então, o sofrimento é relativo às criaturas realmente inferiores, ainda em conhecimento, tá bom? As criaturas ainda inferiores em conhecimento. Alguém mais quer comentar, falar alguma coisa? Acho que é isso, não tem pergunta. Acho que é isso, mais uma vez agradecemos. Que bom, é assim que então entenderam tudo e está ótimo, né? É verdade. Meus queridos, olha, que o Pai abençoe, nos abençoe, e que o Pai, este Pai de amor e bondade, que nos sustenta, como diz o texto, nos fortaleça todos os dias,
cada dia de nossas vidas, nesse nosso propósito de renovação interior. Porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos compreendendo a necessidade de nos renovarmos. Entendemos a necessidade de mudarmos a nossa rota, a nossa caminhada espiritual. É por isso que estamos aqui buscando novos alimentos. Então, que o Pai nos ampare e que os bons espíritos nos assistam nessa empreitada e que não nos falte a coragem, a alegria, o desprendimento e a fé. A fé em quê? Nesse Pai de amor e bondade. Que assim seja. Bom, agora na continuidade do nosso trabalho, eu peço mais uma vez que a gente se concentre, se puder fechando nossos olhos, nos voltando mais uma vez para dentro de nós mesmos, e que essas palavras que aqui recebemos sejam utilizadas na nossa melhoria, na nossa evolução, e que possamos assim agradecer essa oportunidade ao nosso Pai. Agradecer por termos acordado hoje, por termos saúde de caminhar até esta casa. Um ato tão simples, que, na verdade, quantos que não podem cometer este ato, estar aqui nesta casa, o que essas pessoas não dariam, né? Se a gente pensar nos nossos irmãos que estão entrevados nas camas de hospitais, imagine o que eles dariam para ter a saúde de estar nessa casa, de receber a dádiva que a gente está recebendo, o amor, o carinho, o ensinamento. Os nossos irmãos também que hoje se encontram aprisionados, que foram julgados pelas leis dos homens, que na verdade não é um julgamento de Deus, é um julgamento perante a lei dos homens, e que assim, a gente vibre para esses irmãos, para que nesse momento, que estejam reclusos, possam utilizar esse momento para o seu aprendizado, para a sua evolução, e saiam daquele local realmente melhor do que entraram, e assim possam seguir a sua programação. Pedimos também pelos irmãos que se encontram nas ruas, sem teto, sem amor, sem carinho, sem alimento, sem calor humano, que é o mais importante de tudo, né? Que esses irmãos recebam a corrente divina que trabalha para o bem deste planeta e que possamos, assim, minimizar a sua dor. Agradecendo mais uma vez, meu Pai, encerramos os trabalhos de hoje. Com muito amor e carinho, obrigado por tudo que aqui recebemos, que assim seja. Peço que quem permanecer ficar em silêncio, que a gente vai para o trabalho de passe. Obrigado.